Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês novamente para a teleconferência dos resultados da WEG. Espero que todos vocês estejam bem e saudáveis nos acompanhando, mas respeitando as recomendações de isolamento social. Começamos com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida que cresceu 26,7% em comparação ao primeiro trimestre de 2019. O desempenho dos nossos negócios mostrou-se positivo em praticamente todas as áreas. Observamos continuidade da tendência de melhora da atividade industrial brasileira e boa performance da área de GTD, tanto no Brasil quanto no exterior. É importante relembrar que nossas operações na China foram impactadas nesse trimestre, devido à paralisação das fábricas no mês de fevereiro, em decorrência do surto inicial do Covid-19 no país. Vamos apresentar os detalhes sobre o desempenho dos nossos negócios e sobre os impactos da Covid-19 mais à frente. Outro destaque do primeiro trimestre foi o EBITDA, que apresentou um crescimento de 34,1% e atingiu 619 milhões. A margem EBITDA cresceu 1 ponto percentual, atingindo 16,7%. Ao longo da apresentação, o Paulo dará mais detalhes sobre essa variação. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC, como veremos no próximo slide. Apresentou um crescimento de 2,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019, atingindo 20,7%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e expansão da margem EBITDA. Passo agora a palavra para o Paulo Polezi continuar. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, onde apresentamos a evolução das áreas de negócios nos diferentes mercados. Começando por equipamentos eletroeletrônicos industriais no Brasil, observamos um desempenho positivo dos equipamentos de ciclo curto, que vem apresentando melhora contínua nos últimos trimestres. Também observamos melhora na demanda por equipamentos de ciclo longo, em parte por entregas realizadas para projetos importantes conquistados no último ano, em segmentos como papel celulose, óleo e gás e mineração, que concentra a maioria dos novos investimentos realizados no Brasil. A área de GTD no Brasil continua sendo o principal destaque do nosso resultado, onde todos os negócios, com exceção da geração eólica, apresentaram um importante crescimento da receita nesse trimestre. Destacamos novamente a geração solar, em especial a geração distribuída, que manteve o bom desempenho dos últimos trimestres. Também o negócio de transmissão e distribuição, com entregas importantes referentes aos leilões de transmissão realizados nos últimos anos. Eu gostaria de destacar que, a partir desse trimestre, passaremos a chamar a antiga área de motores para uso doméstico de motores comerciais e appliance, refletindo assim, de forma mais adequada, o portfólio de produtos dessa área de negócio. Nessa área, continuamos a observar o bom desempenho da receita apresentado durante o ano de 2019 no Brasil, fato esse ligado à maior demanda em segmentos como os de máquina de lavar roupa e ar-condicionado. No negócio de tintas e vernizes, a boa performance do trimestre reflete aumento da participação em novos mercados, como de implementos agrícolas e repintura automotiva, assim como em projetos de construção civil e manutenção industrial. No mercado externo, nossa performance em equipamentos eletroeletrônicos industriais também foi positiva, apesar de apresentar um ritmo menor de crescimento, já observado no trimestre anterior, por conta da desaceleração do crescimento global. Por outro lado, os equipamentos de ciclo longo continuam mostrando bom desempenho, com importantes entregas para projetos no segmento de óleo e gás, mineração e água e saneamento, como, por exemplo, o projeto da nova refinaria em Omã. Na área de GTD, a maior contribuição foi do negócio de transformadores nos Estados Unidos e no México, com sinergia entre essas operações funcionando como planejado. Em motores comerciais e appliance, o desempenho no mercado externo foi impactado pela Covid-19, especialmente na China,
onde os sinais de desaceleração apresentados nos últimos trimestres foram intensificados por conta das paradas temporárias da nossa fábrica em virtude das determinações do governo local. Já em tintas e vernizes, o crescimento da receita é resultado da busca constante por novos clientes e ganho de participação de mercado nos países da América Latina. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no primeiro trimestre de 2020, onde apresentamos um crescimento de 34,1% em relação ao primeiro trimestre de 2019. A margem EBITDA fechou o trimestre em 16,7%, apresentando evolução de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2019. Dentre os motivos de melhora da margem, já mencionados pelo André, destacamos o ganho de margem em negócios maduros no Brasil, principalmente nos negócios de motores industriais e GTD, e a melhor rentabilidade de operações no exterior, com destaque para as operações de T&D nos Estados Unidos e México. Finalmente, no slide 7, mostramos os investimentos em CAPEX nos últimos trimestres. No primeiro trimestre deste ano, os investimentos atingiram 123,7 milhões de reais, sendo 54% destinados ao Brasil e 46% às unidades produtivas no exterior, apresentando crescimento em relação ao primeiro TRI de 2019, principalmente em investimentos nas operações do Brasil para melhora de processos, ganhos de produtividade e investimentos de TI. Com isso, eu devolvo a palavra ao André. Muito obrigado, Paulo. Nesse trimestre, em especial, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para falarmos sobre nossas ações e perspectivas para o ano frente à pandemia do Covid-19. No slide 9, relatamos ações importantes implementadas a fim de preservar a segurança dos nossos colaboradores e demais stakeholders, bem como a continuidade dos nossos negócios. Implementamos 3 níveis de comitê de crise, um executivo, um operacional e outro nas unidades do exterior. Adotamos uma série de medidas protetivas e de distanciamento social, visando preservar a segurança dos nossos colaboradores e demais stakeholders. Aqui é importante mencionar todo o aprendizado que tivemos com a pandemia de H1N1 em 2009 no México e com a própria Covid-19 no início do ano na China. Medidas e protocolos adotados na época foram novamente utilizados e foram fundamentais para preservarmos a continuidade dos nossos negócios, mas principalmente a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Adotamos mecanismos de férias coletivas, banco de horas e home office em todas as situações possíveis, a fim de respeitarmos as regras de distanciamento social e adequarmos a capacidade produtiva ao novo nível de demanda. Adicionalmente, adotamos uma série de medidas buscando mitigar ao máximo os impactos da crise em nossos negócios, como monitoramento constante do risco de crédito dos nossos clientes, medidas de otimização do ciclo financeiro, revisão do plano anual de investimentos, manutenção de forte posição de caixa, que será melhor explorada pelo Paulo nos próximos 2 slides. Para concluir esse slide, eu gostaria de comentar que estamos implementando uma série de iniciativas para ajudar esta corrente do bem que se tornou em torno do combate à Covid-19, sendo as principais delas: adequação da nossa fábrica em Jaraguá do Sul para a produção de ventiladores pulmonares para serem usados nas UTIs dos hospitais por pacientes em recuperação da doença, a produção de álcool em gel em nossa fábrica de tintas e vernizes para uso interno e doações para os hospitais da região. Paulo, por favor. Obrigado, André. Dando continuidade, no slide 10 destacamos a sólida posição de caixa da companhia. Encerramos o trimestre com 3,4 bilhões de reais de caixa bruto e mesmo descontando 100% do nosso endividamento, ainda assim apresentamos um caixa líquido de 908 milhões de reais no encerramento do trimestre. Essa situação permite atravessarmos de forma equilibrada o período de deterioração macroeconômica causado pela Covid-19. No slide 11, apresentamos a evolução do nosso endividamento, representado através do indicador dívida líquida sobre EBITDA, o qual tem sido negativo nos últimos 4 anos, refletindo a nossa posição de caixa líquido.
É importante ressaltar que não temos vencimentos relevantes de dívidas nos próximos 12 meses e também não temos nenhuma pressão de covenants financeiros, visto que apenas uma parcela muito pequena do nosso endividamento tem esse tipo de cláusula contratual. Essa combinação de balanço sólido e baixo endividamento deve assegurar condições favoráveis para conseguirmos suportar essa crise. Encerro aqui a minha participação e passo a palavra ao André para as considerações finais. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de comentar sobre as nossas perspectivas para o ano de 2020, que são muito diferentes daquelas que tínhamos visibilidade no início do ano. Vale destacar que ainda estamos no meio da pandemia, vivendo um cenário de muitas incertezas e fazer qualquer tipo de projeção seria precipitado nesse momento. Dentro da visibilidade que temos, podemos afirmar que a demanda por equipamentos de ciclo curto vai cair nos próximos meses. Isso deve acontecer de forma generalizada em todas as linhas de produtos e em todas as regiões. Por outro lado, produtos de ciclo longo, os quais construímos uma importante carteira de pedidos nos últimos trimestres, tendem a sofrer menos no curto prazo. Os projetos em carteira continuam seus cronogramas e devem trazer estabilidade para essa parte do nosso negócio nesse momento. Esperamos também pressão nas nossas margens operacionais. Medidas restritivas adotadas por alguns países e a queda da demanda devem influenciar esse indicador nos próximos meses. Tudo isso nos leva a ter como prioridade nesse momento a preservação do caixa da companhia. Para finalizar, eu gostaria de reforçar que mesmo nesse momento de incertezas e sem precedência, temos alguns diferenciais que, de certa forma, remetem às nossas vantagens competitivas e se mostraram importantes em crises passadas, tais como nossas receitas e a base de clientes são diversificadas, tanto geograficamente como em segmentos de clientes, nos dando a possibilidade de aproveitarmos as oportunidades de venda aonde elas estiverem disponíveis. Nossa produção é distribuída em vários locais, reduzindo dessa forma o nosso risco operacional. Temos uma estrutura de custos muito competitiva, baseado na verticalização. Nosso balanço sólido e nossa flexibilidade financeira nos asseguram condições favoráveis para suportarmos essa crise. Além disso, ao longo da nossa história, inovação e desenvolvimento de novos produtos sempre foram importantes para o nosso crescimento de longo prazo. Vamos continuar com esse foco. Novos negócios, como tração elétrica, armazenamento de energia e negócios digitais, podem trazer oportunidades de crescimento no médio e longo prazo. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, pode seguir para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, André, você mencionou a questão de construção do backlog, né, para ciclo longo. Não sei se pode dar algum número, pensando no tamanho desse backlog, se é algo como 6 meses, 12 meses de receita. E a segunda pergunta, pensando na estratégia de M&A da WEG, dada a posição bem confortável de caixa, né, como vocês mencionaram, uma posição net cash, pegando o quarto TRI, faz sentido acelerar a estratégia de M&A nesse cenário? Oi, Vitor. Obrigado pela pergunta. André Rodrigues que está falando. Então, vamos começar um pouco com a questão do backlog de ciclo longo, né? A gente já vinha informando que parte desse backlog, uma parte importante, foi construída no momento de pré-crise. Vamos pegar o exemplo do Brasil, de transformadores, de T&D, foi construído basicamente nos leilões lá de 2016, 2017. Então, o que a gente pode dizer? Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, a nossa carteira de ciclo longo no curto prazo, quando a gente fala curto prazo, vamos considerar um horizonte de 1 ano, né? Só para a gente se situar, ela continua muito boa.
Uma coisa muito positiva também é que até esse momento, no Brasil e fora do Brasil, as unidades onde a gente não tem um lockdown para produtos de ciclo longo, nós só não estamos operando na normalidade porque é natural, num momento como esse, existir um certo absenteísmo. Absenteísmo porque em algumas regiões, como nos Estados Unidos, o funcionário pode se declarar que ele é grupo de risco e não vai trabalhar. Em alguns casos, como aqui mesmo no Brasil, onde o transporte público não está funcionando, então o funcionário não consegue chegar ao trabalho. Mas hoje, o que a gente pode dizer é que a nossa carteira de ciclo longo, se não houver postergações, se não houver cancelamentos, que é pouco provável, ela segue normal em termos de produção ao longo desse ano e avançando um pouco também no próximo ano. Quando a gente fala na nossa estratégia de M&A, isso é uma questão que a gente tem recebido constantemente, né? Dado a posição de balanço da VEG, uma situação de caixa líquido, não seria esse o momento da gente ser um pouco mais agressivo em M&A? Nós tomamos a decisão que, por mais que a gente sempre analise oportunidades de negócio, a gente entende que esse não é o momento, né? A gente, sim, tem um processo importante que está sendo analisado no CAD, que foi anunciado a fábrica de transformadores em Betim. Então, com a aprovação do CAD, a gente concretiza esse negócio. E nós não estamos anunciando nem uma média e grande oportunidade. O nosso foco agora está concentrado em pequenas oportunidades para completar a nossa estratégia, que foi divulgada recentemente, de negócios digitais. Então, o que pode acontecer nos próximos, num curto prazo, são pequenas aquisições, que são imateriais em termos de valores, né, para a VEG, para seguir com a nossa estratégia de desenvolvimento dos negócios digitais. Até porque aquisições nesse momento, né, vai exigir muito esforço de integrações, que fica um pouco até num processo de aquisição para entender a empresa, e hoje, basicamente, está todo mundo proibido de circular, então fica muito difícil. Então, no curto prazo, a gente não está vislumbrando nada além disso daí, Vitor. Ok, obrigado, André. Só um follow-up do primeiro ponto. Quando você mencionou, né, considerando que não tem postergação ou cancelamento, nos contratos da VEG, tem alguma cláusula de repente, se tiver cancelamento, tipo multas, que acaba ficando um negócio praticamente proibitivo de fazer um cancelamento, ou é um contrato que dá uma flexibilidade maior para o cliente? Vitor, todos os contratos, né, dos dois lados, você tem a cláusula de força maior, né? Que isso, eventualmente, acho que não foi decretado ainda, mas é natural, né, que no momento de pandemia, que você tenha atrasos decorrentes a isso, que tem que ser rediscutidos, mas nada que, nesse momento, preocupa a VEG. Agora, uma coisa muito importante, né, que a gente sempre tem falado, né, essa é uma crise sem precedência, que a gente vai tirando fotografias diárias, né? Então, essa informação que a gente tem no momento, com base no que está acontecendo agora, né? Esse cenário pode deteriorar ou pode melhorar, né? Então, hoje, com a fotografia de hoje, é essa situação que nós temos. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS. Oi, senhores, bom dia. Parabéns aí pelos resultados do trimestre. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação ao nível de câmbio, a gente calcula que a VEG ela ganha por conta das exportações aproximadamente aí 3 pontos de margem, um pouco mais até de ROIC, né, se a gente coloca os efeitos aí em receita e em custo do câmbio. A minha primeira pergunta é, após a crise, se o real continuar num patamar mais fraco, como é que vocês enxergam a competitividade da companhia, né, se vocês prefeririam, de repente, reduzir preço em dólar, aumentar o share, né, e manter uma margem, ou aumentar a margem, né, e manter volume, enfim, como é que vocês enxergam a competitividade com esse novo patamar de câmbio pós-crise? Aí eu faço a segunda pergunta depois. Obrigado. Rogério, bom dia, obrigado pela tua pergunta, Paulo Polese aqui.
A questão do câmbio é uma questão que acompanha a WEG desde que ela se internacionalizou de uma forma relevante há muitos anos já, né? No momento agora, a gente tem que concordar com você, o câmbio tem um fator positivo aí para os resultados da empresa, tanto no faturamento quanto rentabilidade, ele tem um fator positivo sem dúvida nenhuma. Quanto a ter um valor específico, você mencionou 3%, alguma coisa, é um cálculo nós mesmos temos dificuldade de fazer um cálculo completo. A WEG tem uma exposição a muitas moedas, né? O dólar é o mais importante, mas está exposto em praticamente todas as principais moedas aí globalmente, e é um cálculo difícil de fazer. Ele ajuda em alguns pontos, em outros ele rouba. No líquido, com essa desvalorização do real, ele tem mais ajudado do que roubado, né? Então, de fato, a resposta para você é sim, tem um fator positivo do câmbio nesses resultados, né? Quanto é um cálculo que a gente é muito complexo e a gente não tem isso, não faz esse cálculo com frequência, né? A segunda parte da tua pergunta, também essa desvalorização coloca a empresa numa condição competitiva diferenciada, especial. A gente pode sim usar essa vantagem do câmbio para iniciativas aí estratégicas aí comerciais. A companhia já fez isso em momentos passados, em crises anteriores, não só para o câmbio, né, mas com relação a diferenciais aí de balanço, de capital de giro, que alguns concorrentes às vezes apresentam dificuldade ou fraqueza, e a companhia, como sempre esteve bem posicionada, ela consegue se beneficiar de algumas oportunidades. Então, sim, faz parte da nossa visão dos negócios alavancar algumas oportunidades por conta aí da desvalorização do câmbio, sim. Perfeito, Paulo, obrigado. Minha segunda pergunta é com relação a, talvez, tentando utilizar a China como proxy, né, do que vai acontecer, já que lá essa situação toda chegou antes. Quanto caiu a receita da China nesses meses afetados, de forma talvez grosseira, né? E isso pode ser uma proxy para o que vocês enxergam nas outras regiões aí a partir do segundo tri. E se vocês puderem falar, quanto que por cento da receita de vocês hoje é mais ligado eu sei que deve ser difícil mensurar, mas quanto da porcentagem da receita de vocês é mais ligada a ciclo longo e quanto é mais ligado a ciclo curto? Obrigado. Oi, Rogério. Bom dia, André Salgueiro aqui. Na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho da China, mas sendo bem sincero, não sei se a China é uma boa proxy para a gente analisar o restante das outras operações, porque a China entrou no pior da crise num primeiro momento e quando voltou, o restante do mundo ainda estava operando dentro de uma certa normalidade, né? Então, o que a gente viu na China foi uma queda muito abrupta durante os 10 dias ali que as operações ficaram paradas, por conta ali do feriado primeiro do Ano Novo Chinês, depois por conta do lockdown completo no país. E isso fez com que a receita praticamente zerasse naquele período, mas no momento que a economia retomou, a gente voltou a uma certa normalidade. Então, obviamente, a gente perdeu esses dias de faturamento, mas o faturamento, a receita, a partir de quando as operações voltaram a uma certa normalidade, a gente voltou a operar logo depois que acabaram as restrições do lockdown, ele voltou num patamar ali o impacto da crise, principalmente para o mercado interno, né? Que o mercado interno chinês ele voltou bem e ele continua bem até hoje. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, a gente começou a ter um efeito na parte das exportações da China, mas aí por conta de uma desaceleração em outras regiões, na Europa e em outras regiões, principalmente quando a situação começou a piorar na Itália, na Espanha e em outros países, né? Então, eu não sei se faz muito sentido usar a China como proxy para o resto, porque agora a gente está passando por impactos em operações aqui no Brasil e em outras regiões, e a retomada ela vai ser num ritmo diferente do que a retomada lá na China. Do ponto de vista da segunda parte da pergunta, com relação ao mix, né, de ciclo longo e ciclo curto, o que a gente tem em média, assim, olhando os números do primeiro trimestre, em torno de 35%, 40% do nosso faturamento está ligado ao ciclo longo. O restante, de forma consolidada, está ligado ao ciclo curto.
Perfeito, André, ficou claríssimo. Muitíssimo obrigado aí, bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia a todos, obrigado pelo call. Algumas questões aqui, de certa forma, follow-ups das questões anteriores. Na questão aí do funcionamento da fábrica, principalmente aqui no Brasil, queria entender como é que foi a evolução do nível de utilização de fábrica, né? A gente tem visto aí noticiário comentando que o estado de Santa Catarina está retornando antes que algumas outras geografias. Se pudesse comentar, né, digamos, no pico da crise, a fábrica rodou em quantos por cento de capacidade e quanto que ela já está rodando hoje, se já está normal, ou se já está o quê, 70%, 80%, enfim, que vocês puderem comentar de quanto está o nível de utilização de capacidade ao longo da crise e quanto está hoje, acho que seria bom. E, por fim, se vocês pudessem explicar um pouco o que é a WEG Knowledge, essa nova plataforma de IoT, se isso, dessa forma, engloba os business digitais ali, tanto a aquisição da PPI Multitask quanto da V2Com, se isso é uma continuação dessa plataforma digital ou algum outro tipo de negócio, algum outro tipo de foco especificamente. São esses 2 pontos, pessoal. Obrigado. Olá, Lucas. Obrigado pela pergunta. Capacidade de utilização das fábricas é um negócio que mudou bastante, né? Acho que é muito mais relevante agora a gente falar do futuro do que do passado, mas vamos primeiro... Depende muito do país, né? Existem países onde a gente está em total lockdown, exemplos de África do Sul, exemplos de Argentina, exemplos de Índia, e nesses países também o volume de produção não são tão relevantes, né? Em alguns casos, a previsão que a gente tem de informação é que vai começar a voltar aí no início do próximo mês de maio, que está começando agora, mas tudo depende um pouco desse fim de semana, onde vão ter novos anúncios, se esses lockdowns vão continuar ou não. Fora esses países, fora do Brasil, como eu disse primeiro, né, eu acho que está muito mais voltada a capacidade de utilização ligada um pouco ao absenteísmo, né? Então, em alguns casos está em 80%, 90%, que numa situação como essa não é crítica, né? Como você bem comentou, teve um decreto do governo de Santa Catarina que teve uma mudança ao longo dessa semana, onde até meados dessa semana as operações eram obrigadas a trabalhar com 50% do efetivo por turno para garantir as medidas de isolamento social. E o que nós fizemos, né, para minimizar um pouco esse impacto, né, de perda de 50% da nossa capacidade de produção, nós adotamos, por exemplo, em equipamentos, algumas áreas de equipamentos eletroeletrônicos industriais, um terceiro turno de trabalho. A fábrica em Jaraguá do Sul trabalha com 2 turnos, né? E aumentando um terceiro turno, nos levou a capacidade em torno de 70%. Então, hoje, né, como nós estamos, né, se considerarmos a questão do absenteísmo, depende muito também do segmento, né? Mais uma vez, equipamentos de ciclo longo, depois desse novo decreto, onde aqui em Santa Catarina, né, onde se é permitido retornar às produções, mas garantindo com ações para garantir o isolamento, né, e a proteção dos colaboradores, nós estamos aí, em alguns casos, 80% devido ao absenteísmo, e acho que algo, equipamentos eletroeletrônicos industriais, quer dizer, ciclo longo está mais ou menos nesse patamar, entre 80% e 90%, equipamentos eletroeletrônicos industriais um pouco abaixo, mas voltando, isso está condicionado também aí como é que vai se comportar o nível das carteiras para o futuro, já que em equipamentos de ciclo curto, né, a carteira é muito curta, 2, 3 meses, e aonde a gente está ajustando mais a capacidade são para os motores comerciais de appliance, onde a situação, né, onde tivemos fechamento de várias lojas, comércios, levaram a muitos dos nossos clientes a entrarem com férias coletivas e reduções de jornada, e nesse caso nós estamos fazendo ajustes também, que vão começar na próxima semana, entre 25% a 50% de reduções de jornada para esse ajuste de capacidade. Mas isso está muito mais concentrado em motores comerciais e motores para appliance. E a questão do WEG Knowledge, que é a segunda pergunta,
O VEG Knowledge está dentro também da nossa estratégia de negócios digitais. É a plataforma IoT da VEG, né? É uma ferramenta baseada em cloud computing, porque isso a gente tem que ter uma plataforma para colocar todas as nossas aplicações, especialmente desenvolvida para a criação de soluções conectadas, né? E é uma ferramenta onde tem uma praticidade muito fácil de utilização. Os nossos sistemas são low code, onde as pessoas podem, os clientes podem desenvolver as customizações, né? Seja aplicações simples, aplicações mais complexas, né? E com isso a gente possibilita a criação de ecossistemas colaborativos, né? E também de cocriações de soluções que estão voltadas aí aos nossos negócios da PPI, da V2Com, né? De foco na digitalização dos processos e ganho de eficiência. É mais um passo, então, daquela nossa estratégia de aumentar a musculatura dessa nova unidade que nós criamos de negócios digitais. Perfeito, André. Muito obrigado. Obrigado pelas respostas, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, HSBC. Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu queria, na verdade, saber de vocês como é que vocês estão lidando com crédito, vocês ficaram um pouco mais restritivos ou não com a crise. A gente ouve uma série de reportes de gente que chamou força maior nos contratos, está pedindo mais prazo para pagar. Eu queria só entender um pouco de vocês, dado que vocês têm uma carteira enorme, uma exposição a quase todos os setores. Como é que isso está funcionando no Brasil? Tem algum tipo de atenção especial que vocês estão dando para isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação específico à geração distribuída. Eu imagino que esse business deve ter parado, né? Quer dizer, o pessoal não vai na casa de ninguém instalar e tal. Vocês acreditam que, dependendo do lockdown, ou tem alguma perspectiva de vocês não conseguirem voltar ao mesmo nível que vocês estavam antes da pandemia? Obrigado. Falcão, bom dia. Obrigado pela pergunta. Paulo Polese falando aqui. Então, a questão do crédito, né? Nós tivemos aqui uma experiência, uma demanda maior, vamos dizer, localizada no Brasil. Então, esse efeito aí a gente sentiu mais no Brasil, né? No exterior, não diretamente. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas nesse momento a gente ainda não teve, né? Do nossa carteira de clientes, né, claramente aqueles que nos procuraram aí com questões de postergações de pagamento, por exemplo, foi o pessoal de ciclo curto, né? E aí para cada caso, né, a gente tratou dentro aí de um procedimento. Então, em geral, o pessoal pedia uma prorrogação de prazo e a gente avaliava cada caso, a necessidade real de postergação, ou se até as linhas de financiamento aí que o mercado disponibilizou nos últimos meses, as iniciativas do governo para injetar capital de giro e tudo mais, para ter certeza de que os clientes estão sendo diligentes e acessando as fontes reais. Mas, em geral, a gente teve aí uma demanda em torno de uns 120 milhões de reais de pedidos de prorrogação entre março e abril, e a gente tratando caso a caso. A gente conseguiu atender aproximadamente metade desse valor aí dentro dos critérios técnicos, né? Então foi uma forma que a VEG, ela muito cuidadosa, né? Os clientes são muito importantes, a gente entende aí a necessidade da empresa num momento tão difícil como esse, suportar, e a gente foi trabalhando caso a caso. Estamos preparados aí para trabalhar outras situações na medida que elas ocorrerem. A segunda parte da tua pergunta foi ligada à solar, né, geração distribuída. Acho que para falar um pouquinho do que vem por aí, acho que é melhor falar o que aconteceu no trimestre passado.
a gente teve um trimestre que veio bem, né? O primeiro tri de 2020, a gente teve uma performance dessa área que superou até as nossas expectativas. A gente, lembrando que teve a inauguração do novo centro de distribuição da WEG no município de Itajaí, ele está suportando, dando vazão aí ao volume que teve maior no primeiro trimestre. E também a rede de integradores que a WEG desenvolveu nos últimos anos, que tem uma cobertura nacional e também tem o suporte do expertise da WEG, também fizeram com que esse negócio teve um destaque importante aí no primeiro trimestre, né? Agora, para os próximos trimestres, dentro desse cenário, né, do Covid, todas as restrições aí impostas pelos governos e pelas autoridades de saúde, elas vão gerar mais dificuldades agora para os próximos meses, com certeza, né? E aí, talvez pontuar alguns dos pontos aí que merecem atenção. Primeiro, a cadeia de fornecedores, né, que foi uma preocupação inicial que nós tivemos face aí o início do coronavírus na China. De fato, isso não tivemos um impacto relevante, né? Então, nosso estoque continuou sendo abastecido, né? Nos próximos meses, agora em abril, já especificamente, a gente está observando um certo represamento dos pedidos, e aí, devido à dificuldade dos nossos integradores realizarem as instalações, né, algumas medidas aí de lockdown, e os clientes não conseguem acessar as residências ou os comércios para concluir ou dar início a algum tipo de instalação, né? E também tem uma questão aqui especial, aí, dada a natureza de ciclo curto também desse negócio e dos impactos também do Covid, né? O câmbio mais alto, ele traz também uma questão ali de preço, né, que tem que ser observada pelos players, e a questão também de sobra de energia do mercado, né? Então pode ter alguma volatilidade nos próximos meses, por conta daí a gente observou também uma queda relevante no preço da energia no spot, no preço spot. Então, para resumir, a gente tem que ficar atento a todos esses pontos aí. E por fim, né, mais uma vez, não posso deixar de falar, Falcão, que o balanço forte da WEG deve ajudar aí a gente passar esse período, e pode ser que os nossos concorrentes não tenham essas características. E aí a gente consegue sair dessa crise de uma forma boa e continuar suportando nossos clientes a continuar esse bom momento de solar do mercado brasileiro. Maravilha. Se eu puder fazer só um último follow-up, e aí falando de operações fora do Brasil, imagino que a África do Sul esteja totalmente fechada, né? Mas eu queria entender só de como é que vocês enxergam a operação de vocês, principalmente para a Europa, dado que você deva ter agora uma desaceleração relevante. Vocês pensam em concentrar, dado que você tem uma vantagem de câmbio super relevante de estar exportando do Brasil, de diminuir produção ou pessoal fora, pegar parte, que naturalmente vai acontecer, que você vai reduzir um pouco no Brasil, e fazer do Brasil um hub maior? Isso é uma coisa, imagino que vocês devam estar olhando esse tipo de coisa, mas eu só queria entender se isso é quando é que a gente vai começar a ver esse tipo de medida em relação a concentrar mais no Brasil e tomar proveito como vocês bem colocaram, né, da cadeia de fornecedores, e o fato que você tem uma plataforma de exportação super robusta do Brasil. Obrigado. Oi, Falcão, André Rodrigues falando, obrigado pela tua pergunta. Isso é sempre estudado na WEG, né? Mas uma coisa muito importante é que a gente fala muito em Brasil, né? Mas vamos pegar no caso de motores, né? A gente já tem hoje 3, que a gente pode chamar grandes polos de produção. O Brasil é o que está mais verticalizado, né? Aquele que tem a melhor vantagem de custo, né? Pela verticalização. Mas a China e o México cada vez mais ganharam relevância nesse processo. Se a gente fizesse essa pergunta 5 anos atrás,
talvez ficasse muito mais no Brasil, mas agora essas coisas estão mudando, né? Então, China e México, seja com a busca da verticalização no México, a fundição, aumento de capacidade na China, também são polos de produção que têm uma boa competitividade, né? E, como a gente sempre coloca, né, uma vantagem competitiva da WEG é a expansão modular. Isso quer dizer também que a gente consegue redistribuir produção de um local para outro de forma muito fácil, né? Quando começou, a gente deu esse exemplo, né? Quando começou a questão do trade war com a China e os Estados Unidos, né? A gente já foi beneficiado, porque muitos dos nossos competidores tinham base de produção na China e a gente tinha no México para atender os Estados Unidos. Quando começou a discussão, mas se tiver um aumento de tarifas no México, o que a gente pode fazer? E também foi dito que, num curto espaço de tempo, a gente conseguiria fazer mudanças da produção, de mudar o mix de produção para os Estados Unidos a partir do Brasil e o México para a Europa. Então, fora do Brasil, quando a gente fala Europa, por exemplo, você tem a fábrica de Portugal que está concentrada em um tipo de motor de especialidade, motores anti-explosivos, anti-explosão. Então, isso sempre é levado em consideração e cada vez mais a gente tenta utilizar um pouco essas análises para ver onde que a gente consegue garantir mais competitividade. E eu acho que a boa notícia é essa, né? O Brasil hoje ainda tem uma vantagem, mas ele não é somente o Brasil agora para a WEG. Essa vantagem, eu vou me alongar um pouquinho mais na minha resposta, mas também ela vale para alguns equipamentos de ciclo longo. Em alguns casos, motor 2 polos para o mercado americano, a gente já teve a situação que o rotor foi produzido na Índia, o estator foi produzido no Brasil e a montagem foi feita na nossa unidade em Minneapolis. Então, constantemente, a WEG usa esses benefícios de produtividade, de custo, de mão de obra em países para a gente ser cada vez mais competitivo. Tá ótimo, perfeito. Muito obrigado, viu? Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia. Tem uma pergunta em relação às receitas internacionais. Quando a gente pega a receita em dólar, a gente vê que ela ficou flat no ano contra ano, né? Praticamente flat. Então, eu queria entender, considerando que China é uma parcela pequena disso, se de fato não teve nenhum impacto de coronavírus nessas outras regiões, se isso foi mais um efeito em linha com o que a companhia já vinha sinalizando de um cenário de desaceleração global. E um follow-up na pergunta anterior em relação ao GTD, o mercado de varejo no GTD, né? Além desses efeitos de restrições de mobilidade, problemas de distribuição, eu queria entender como que vocês veem a sensibilidade desse mercado frente a um cenário de deterioração econômica. Então, se a gente pensar em um PIB menor, desemprego subindo, o quanto que, de repente, esses clientes podem estar menos inclinados a fazer esse tipo de instalação. Bom dia, Gabriel. Paulo Polese aqui. Eu vou responder sua primeira pergunta. Só na segunda, cortou um pouquinho, nós não entendemos. Quando você falou no início das restrições, era de GTD ou só do GD? Só para a gente se organizar aqui. De geração distribuída. GD. Ok. Então tá. Voltando para a questão do dólar, né? Então, de fato, a gente teve um crescimento de 1,4 no mercado externo, né? Nas receitas internacionais, de 1,4, né? Quando você ajusta pelas moedas locais, isso foi de 5,5%, né? E a sua pergunta, de fato, teve alguns fatores aí que deixaram essa performance em dólar, né? Dólar contra dólar um pouco mais limitada. Uma delas foi essa paralisação que o André Salgueiro respondeu na pergunta anterior, em torno de 10 dias lá na China. De fato, traz aí um nível de faturamento menor na operação. E segundo ponto, né, a gente já vinha observando já há 2 trimestres, pelo menos, a questão da desaceleração global de atividade. Isso pega mais em cheio a WEG nos nossos negócios de ciclo curto. Então, nesse trimestre, a gente teve uma combinação desses 2 fatores aí que pegaram, que deixaram o crescimento em dólar mais tímido, vamos dizer assim, né? O que suportou, de certa forma, isso foram, da mesma forma que a gente falou no trimestre anterior, os negócios de ciclo longo lá fora,
que ainda fizeram aí um contrabalanceamento disso, senão talvez a performance seria em dólar mesmo um pouco inferior. Ok? Gabriel, o André Salgueiro aqui, bom dia. Com relação ao GD, na verdade, acho que o Paulo deu alguns argumentos aí, falando um pouquinho para frente, né? Acho que tem bastantes detalhes ali, mas eu percebi que sua pergunta foi mais focada na situação da atividade econômica, né? Então, assim, para a gente, nesse momento, é muito difícil mensurar qual que vai ser o impacto na economia, né? A gente está vendo projeções de banco, projeções de Fox e tudo mais, então é esperado, sim, um impacto grande na economia aqui no Brasil, né, que é onde está concentrado esse negócio. E aí é natural que num cenário desse, um segmento onde você tem um investimento relativamente alto, né, e aí um custo de um kit para uma residência, ele varia ali de 15 a 20, 25 mil reais, dependendo do tamanho, ele vai sentir sim algum impacto de demanda, né? Não dá para a gente dizer que não vai existir esse impacto. A única coisa que é muito diferente, é muito difícil a gente conseguir mensurar qual que vai ser esse impacto e por quanto tempo ele vai perdurar. Um outro ponto importante que o Paulo colocou é a questão do preço da energia e do câmbio, né? Então, o preço da energia mais baixo no mercado spot, o payback desses projetos ele acaba ficando mais longo. Então, você tem ali uma influência na decisão do investimento do cliente. E o câmbio também puxa o preço da placa solar para cima. Então, você tem todas essas variáveis que estão dentro aí da conta, que ela tem que ser analisada e o cliente, a hora que está tomando a decisão ali, ele está levando tudo isso em consideração. Mais um ponto importante que o Paulo comentou e acho que é importante ressaltar é a questão do balanço da VEG, da solidez, né, do nosso balanço, da nossa estrutura de integradores e de como a gente está preparado para atender esse mercado. E a gente vai estar ali à disposição para aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver, e a gente não sabe se todos os players desse segmento vão ter essa mesma condição. Então, acho que esses são os grandes diferenciais da VEG que a gente precisa ressaltar nesse momento. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Caterine Kiselar, Banco do Brasil. Olá, bom dia, prezados. Parabéns aí pelos resultados e obrigada pela oportunidade da pergunta. Aqui do meu lado são duas perguntas. A primeira, gostaria de pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre os impactos dos negócios da VEG em relação à suspensão, ou até perspectivas de suspensão de leilões de geração e transmissão, como a anunciada no finalzinho de março. E se a gente pode ver, até tendo em vista a crise do Covid, uma mudança de posicionamento da VEG a setores essenciais, aumentando ou diminuindo, se existe algum racional nesse sentido. Ou até mesmo considerando a dedicação de parte da produção da fábrica de Jaraguá para a produção de ventiladores, se vocês veem produção de equipamentos para o setor hospitalar uma oportunidade, sim ou não, e se vocês puderem comentar sobre isso. Essa é a minha primeira pergunta, eu faria a segunda em seguida. Oi, Caterine, bom dia. O André Salgueiro aqui. Com relação aos leilões, né, tanto o leilão de geração quanto o leilão de transmissão, que estavam previstos para esse ano, eles foram postergados, né, então acho que é natural, num momento desse, dadas as incertezas, o governo decidir postergar esses processos, então eles devem acontecer em algum momento para frente, quando o cenário se estabilizar. Então, na prática, o que vai acontecer é que a gente vai ter menos oportunidades de projetos aí no médio e longo prazo referente a essa questão dos leilões. Tanto a parte de geração, e aí a gente pode ver aqui para todas as fontes, quanto também para a parte de transmissão e distribuição. Só que acho que tem um ponto importante que é legal ressaltar, que é o fato de que a gente teve aí há alguns anos tanto os leilões de geração quanto os leilões de transmissão acontecendo de uma forma recorrente e com volume tanto de energia contratada, mas também de projetos de linhas de transmissão muito acima do que vinha acontecendo, né? Então, desde lá de 2016, 2017, 18 e 19. Então, a gente tem bastante oportunidade no mercado referente a esses projetos, e aí a gente fala bastante na questão de T&D, né, que nossa carteira de pedidos para T&D está robusta e está muito atrelada a esses leilões,
mas também na parte de geração, né? A gente mostrou no último VEG Day que tanto eólico quanto solar, a gente ainda tem uma série de projetos no mercado que eles não definiram os fornecedores. Então, esses projetos eles continuam no pipeline e eles devem acontecer em algum momento aí dentro do prazo regulatório. Obviamente, no cenário atual, onde você tem o preço da energia no mercado spot mais barato e você tem toda essa questão de câmbio impactando o custo dos projetos, é natural que o pessoal tente postergar isso o máximo possível, mas eles devem acontecer ainda dentro dos prazos regulatórios. Então, a gente vai continuar sim tendo algumas oportunidades nos próximos anos. Com relação aos leilões desse ano, a gente vai deixar de ter esses projetos no mercado, mas esperando que em algum momento eles voltem, possivelmente a partir do próximo ano. Caterine, com relação à tua pergunta da taxa de ocupação aqui em Jaraguá do Sul, acho que é bom lembrar um pouquinho que em Jaraguá do Sul a gente produz equipamentos de ciclo curto e ciclo longo. Ciclo longo, como eu disse, a gente tem uma carteira boa, e, tirando o absenteísmo, a gente está produzindo o normal. Ciclo curto, né, nesse momento onde nós tivemos uma baixa da entrada de pedidos, né, em Jaraguá do Sul, foi concentrado algum período de férias coletivas para alguns colaboradores, né, onde a gente ajustou essa capacidade e, eventualmente, como no caso lá de motores comerciais e appliance, se chegar no futuro uma situação onde essa queda seja mais significativa, a VEG vai entrar em redução de jornada, como muitas vezes nós já fizemos, né, para ajustar a nossa estrutura de custo nesse período, né. E com relação aí aos ventiladores pulmonares, né, uma coisa bem específica, a VEG, se a taxa de ocupação da fábrica estivesse completa e se fosse necessário produzir ventiladores pulmonares para ajudar nesse momento, a VEG faria da mesma forma, né, a gente contrataria mais gente. É um momento de crise, esse é um equipamento, a gente, no começo de toda essa história, a gente ouvia muitos comentários que eram equipamentos simples de serem produzidos. A resposta: não são equipamentos simples, pessoal, né? Você tem alguns componentes que não são produzidos no Brasil. A VEG, por ter uma ferramentaria própria, até conseguiu replicar dentro de casa a produção de alguns componentes, mas algumas válvulas especiais a gente não consegue fazer, né? Tem que ser trazido especificamente da China. E a gente, então, né, fez um acordo com uma empresa que fornecia para ter a transferência de tecnologia, e hoje a gente está trabalhando, tem mais de 100 profissionais envolvidos desde o início nesse projeto para fazer isso acontecer e atender a demanda do governo, né, com relação à necessidade desses ventiladores pulmonares, né. Então, uma coisa importante, né, é o equipamento que foi feito para salvar vidas, né. Tem uma discussão, como é que testa isso, né? Nós tivemos que importar 4 máquinas específicas dos Estados Unidos, que são as máquinas que testam a eficiência desse equipamento, né? Não dá para sair da linha de produção e ir para o hospital e para uma UTI para alguém que está no momento entre a vida e a morte, né? Então, se chegou para produzir esse equipamento, se chega a esse nível de complexidade e seriedade que nós estamos adotando para fazer isso acontecer. E se os componentes que estão faltando chegarem dentro do nosso prazo esperado, né, meados desse mês a gente já começa a fornecer esses equipamentos. Legal, parabéns pela iniciativa e a todos. Em relação à minha segunda pergunta, ela também é específica do segmento de petróleo e gás. A gente tem visto a VEG dedicar a estrutura desde 2015, ampliar portfólio, a dedicação de estrutura em si, intensificar os negócios com a indústria de petróleo e gás. E eu queria saber, assim, que impactos vocês têm observado aí no dia a dia, até impacto nos negócios futuros, em relação a esse setor, considerando aí a guerra de preços do petróleo, também as quedas recentes dos futuros da commodity, também impactada pelo Covid. Então, se vocês puderem dar uma impressão para a gente dessa percepção de impacto para os negócios da VEG, eu agradeço também. Caterine, bom dia, Paulo Polese aqui. Vamos falar um pouquinho aqui do petróleo, óleo e gás, né? A VEG está sempre muito atenta a todas as tendências, né? A gente tem uma exposição a todas as commodities, né, de certa forma. Então, a gente tem que acompanhar muito bem o comportamento do mercado de todas elas. No caso aqui do petróleo,
a gente tem que elencar alguns pontos, né? Em primeiro lugar, do lado operacional, a quarentena ela reduziu muito o consumo de petróleo, essa notícia é conhecida. Os contratos de barril de petróleo ficaram sem procura, né? E especialmente lá nos Estados Unidos, a cotação entrou a preços mínimos históricos ali, né? Isso causa um mal-estar no mercado, né? Segundo, esse movimento ele vai afetar, né, diretamente, mais rapidamente, os pequenos e médios operadores, aqueles que no mercado americano, né, estão mais expostos ali ao shale gas, gás de xisto, e alguns dos nossos negócios de ciclo curto nesse setor, onde a demanda ela pode ser dividida ali em alguns projetos de porte menor, projetos de manutenção e também peças de reposição. Então, tem um efeito aí mais imediato nessa parte. Outro ponto, aí um pouco menos decisivo, que são os projetos de ciclo longo, que estão na nossa carteira. Esses, eles devem continuar. O cenário de cancelamento é pouco provável na nossa visão, porque esses projetos eles têm fatores de decisão focados em expectativas de longo prazo. Então, todos eles trabalham sempre com fatores de risco e a visão é de longo prazo. Então, nós acreditamos que esses projetos serão, de forma geral, preservados, né? E a gente tem que, é difícil dar uma resposta precisa para você, né? A gente tem que observar a extensão do cenário de baixa da demanda, né, por prazo mais longo. Não só lá nos Estados Unidos, que é um mercado que a gente tem uma presença relevante nessa área, mas no mundo inteiro. E possivelmente, né, alguns projetos que ainda não foram contratados, né, que as empresas estavam negociando, esses podem ser prorrogados para outras fases mais para frente. Por fim, acho que é importante lembrar a todo mundo que essas dinâmicas, né, de volatilidade de commodities no mercado, elas sempre fizeram parte aí da história da WEG, né? Então, não é a primeira vez que acontece. A gente teve crises semelhantes, para nomear algumas, né, 2008, 2009, e mais recentemente, mais focado no Brasil, 2014 a 2016. E todas essas crises aí, o mercado, de certa forma, superou, e a WEG superou também. E aí a gente tem hoje, nesse momento, uma presença global muito mais robusta, mais ampla, exemplo dos contratos grandes que a companhia alcançou nos últimos anos. Isso nos dá possibilidade até para entrar em vendor list de alguns clientes que até então a WEG não tinha chance. Então, esse momento, ele traz, de fato, as ameaças, mas traz também algumas oportunidades. Perfeito. Muito obrigada pelas respostas. Parabéns mais uma vez pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barreto, Credit Suisse. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado aí pela apresentação. O único ponto rapidinho aqui que eu tenho é que quando a gente olha as despesas operacionais por natureza, o custo com o pessoal ele aumentou 100 milhões. Isso foi o que impactou principalmente negativamente na margem EBITDA, quando você compara tri a tri. Vocês conseguem explanar um pouquinho a respeito desse ponto? Oi, Lucas. Bom dia. André Salgueiro aqui. Na verdade, sim, tem algum impacto aí da parte de pessoal, né? A gente tem sempre o dissídio no começo do ano, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem atualização ali dos salários. E a gente também teve neste trimestre especificamente, como a gente anunciou ali no final do ano passado e começo desse ano, a aposentadoria de alguns diretores, né? Então, isso acabou impactando também um pouco a despesa desse trimestre, mas foi algo pontual por conta desses processos. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Espero que todos estejam saudáveis. Por favor, respeitem aí as condições de isolamento social. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima conferência. A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.